Olá, vamos retomar o nosso conteúdo então de AutoCAD, dando prosseguimento aí às noções iniciais. Já estou com ele aberto aqui. Na aula anterior a gente falou sobre coordenadas absolutas e relativas, e agora a gente vai falar de coordenadas polares. Falamos também sobre a entrada dinâmica, né, de dados, que é essa que está aparecendo na tela, né? Com comprimento e ângulo, né? Essa entrada dinâmica tem uma forma, eu mostrei para vocês na outra conversa que a gente teve, como desligar e ligar esse modo de coordenadas usando a variável de sistema GenMode, né? Digitando no teclado GenMode. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra forma que fica mais prático, tá? Para trabalhar, né? Se a gente precisar usar isso com frequência, né? Ligar e desligar. Então vocês vão vir aqui no canto, ó, bem no cantinho, onde tá, levantou ali a palavra Customization. São uma listinha de 3 linhas ali. Vão clicar e vai aparecer uma lista digamos assim, funções, né? Que o AutoCAD possibilita para dar mais produtividade aí ao trabalho, né? Principalmente. Entre elas está aqui a Dynamic Input, né? Então a gente clica aqui e ele habilita. Aqui, ó, todos os que estão marcados estão habilitados aqui na barra de status, ó. Essa barra de status com cada íconezinho desses são esses que estão marcados como ativos, tá? Então a gente vai marcar agora o Dynamic Input e ele vai aparecer, ó, apareceu aqui já ligado, ó, nesse símbolo. E vou marcar também o Line Weighted. Ele vai aparecer aqui embaixo também, aqui. É uma listinha também, tá? Agora eu vou mostrar por quê. Só clicar na tela, ele sai, fica ativo. Então, como eu falei na aula passada, né? Quando ele está clicado, ele está ligado, né? E aí ele aparece azul clarinho. Então, esse modo dinâmico, ó, eu estou trabalhando, eu posso agora, fica mais fácil, eu só desligo aqui, tá? Ó, desligo e estou com possibilidade, né? Não estou trabalhando agora, estou trabalhando com pique na tela, né? De usar as coordenadas absolutas, tá? Liga, desliga nesse ícone. O outro ícone que eu carreguei, esse aqui, ó, LW Display, no caso Line Width, né? Width, a espessura da linha, né? Ele serve para a gente ver as espessuras das linhas que a gente ajustar, tá? Então eu vou clicar aqui nas propriedades, ó. Primeiro eu vou clicar nesse polígono, selecionar o polígono, tá? Isso foi uma coisa que eu não comentei também na aula passada, já vou retomar aqui rapidamente. Quando a gente seleciona, né, para a esquerda, acho que comentei, para a esquerda, a gente tocando aqui no objeto, a gente seleciona tudo, né? Se a gente vier da esquerda para a direita, abre uma janela azul e eu só seleciono o que tiver totalmente dentro da janela, né? Ó. Então, e aí eu tenho que clicar e soltar o mouse, né? Porque se eu não soltar, ele faz uma coisa aleatória aqui, né? Uma forma de seleção irregular, tá? Então, parêntese aí pra gente retomar isso, caso não tenha falado no vídeo anterior. Então, selecionei esse objeto aqui e vou nessa aba agora, ó, a aba Properties, né? Tem mais coisas aqui embaixo, tá? Mas eu vou me concentrar aqui nas linhas, certo? Então, a gente tem o tipo de linha e tem a espessura da linha. Então, eu vou escolher, ó, uma espessura bem evidente aqui na tela para vocês perceberem o que faz esse comando aqui que eu liguei na lateral, tá? Que é o comando que mostra a espessura da linha, ó. Tá? Então ele simplesmente te habilita a visualização das espessuras que estão ajustadas para propósitos de plotagem, tá? Então eu acho bem útil esse comando, e eu gosto bastante de usar, tá? Então deixo essa dica para vocês. Vou desligar ele aqui. Uma outra coisa que que eu vou falar hoje, né,
é sobre, dando continuidade ainda às coordenadas, são sobre as coordenadas polares, tá? As coordenadas polares, elas nos permitem ajustar as distâncias e os ângulos, né, com o eixo X. Então, que é mais ou menos como mostra aqui no nosso modo dinâmico, né? Vocês observem que tem aqui uma linha pontilhada, né, que vai mostrar o ângulo que ele faz. Então, essa lógica aqui é a lógica da construção das coordenadas polares também, só que ele vai fazer o ângulo toda a volta aqui, tá? Ele não muda, ele não vai só até 180 graus, a gente vai trabalhar até 360 aí, tá? Então, vou começar a minha linha, e aí como que a gente faz para entrar, né? Então, a primeira coisa é bom a gente desligar aqui o Dynamic Mode, tá? Para a gente trabalhar sem surpresas, vamos dizer assim, né? Sem que o AutoCAD resolva entender um ângulo diferente do que a gente está digitando, tá? Então, eu vou digitar arroba para dizer que é relativo a esse ponto que eu estou pendurado, e o símbolo de menor, né, do meu teclado para me dizer que eu vou informar um dado referente a ângulo, tá? Então, eu vou lá construir uma figura aqui, que eu vou botar do lado aqui para a gente acompanhar, tá? Então, eu vou digitar arroba e vou começar pelo ponto 1, tá? Que ele faz 135 graus em relação ao eixo vertical, tá? Em relação ao eixo Y. Então, em relação ao eixo X, eu tenho que pensar, né, qual é esse ângulo, né? Então, se eu vou pensar em ângulo no sentido aqui anti-horário, né, essa inclinação aqui, ela vai estar fazendo, né, toda a volta a partir do zero e existindo aqui embaixo, né? Se eu estou considerando aqui um eixo X aqui nessa área onde eu estou mexendo o mouse, né? Suponhamos aqui, ó, tá? Então eu estou no 0 graus, né? Aí vou subindo, aqui estou 90, né? 180, 270 e mais alguma coisa que é o ângulo que eu estou trabalhando, tá? Então essa conta que vocês precisam fazer para digitar, para usar as coordenadas polares, tá? Então, ali eu tenho 135, né, em relação a 90, ali, em relação a 90 graus, tá? Isso significa que eu vou ter todo essa curva aqui, né, todo esse percurso até 90 aqui embaixo, né, e mais o ângulo que vai faltar para completar aqui, que vai me dar 315, né? Então, 315 graus, né, é o que eu vou ter aqui. Então, eu vou digitar esse valor, né, e o comprimento da minha linha, tá? Então, o comprimento é 20, aí digito o símbolo de coordenada polar, né, que é um símbolo de menor, e o valor, então, desse percurso todo aí do ângulo, que vai me dar os 315 graus, tá? Em relação ao eixo X. Ó. Então, fica aqui a linha que eu tô construindo, tá? Então, agora eu vou construir a outra aresta aqui, né? O outro segmento de reta, que vai ser entre P2 e P3. Então, aqui onde eu estou é P2, né? Vou construir aqui o ponto P3, que tem 25 de comprimento, né? E faz ângulo zero com o eixo das abscissas, né? Então, arroba 25, que é o comprimento. Vou cuidar que às vezes o meu arroba não entra. 25 de distância, né? Comprimento da linha, símbolo de polar, e o ângulo que faz com o eixo das abscissas, que é zero. Enter. Tá? Agora, eu vou fazer o outro segmento, que é do ponto P3 ao ponto P4.
Tá? 10, então, é o comprimento dessa linha, né? E essa linha, ela faz... Aí eu vou analisar o desenho, que é um desenho simétrico, né? E ele tem a informação ali, o dado que ele me mostra, é o dado de 120 graus, né? Em relação ao eixo X, né? Só que para a parte inferior do desenho, né? Então eu posso supor que pelo desenho ser simétrico, que nós temos o mesmo ângulo lá para cima, né? Entre na parte superior, né? Entre o eixo X e o eixo e o segmento, né? P3, P4, só que invertido ali, né? Então eu vou ter toda a volta de novo, né? Fazer a partir do eixo 0, vou somar então fazer essa conta aí do ângulo, né? De 300 que vai dar no caso, né? E vou construir. Então observem que eu sei, né? Que aquele ângulo ali é 120, então que para isso eu preciso ter com o eixo vertical ali, com o ângulo de 90 graus, eu vou precisar ter mais 30, né? Então, 270 mais 30 eu vou ter 300. Então, arroba, o comprimento é 10, vírgula não, é no mesmo lugar da vírgula, tá? Esse símbolo. É o símbolo de polar e, claro, no meu teclado, né? Não sei se no de todos vocês, mas no meu é aqui no mesmo lugar. E o ângulo que eu vou usar, que vai ser o 300. Enter. Tá? Agora, então, observe a questão aqui, ó, é que eu sempre vou considerar essa angulação, né? Nesse sentido anti-horário, tá? Eu estou construindo aqui o meu desenho, né? Caminhando aqui no sentido horário, mas os ângulos eu vou considerar como ele partindo de 0 no sentido anti-horário aqui para o AutoCAD, tá? Então, o próximo, P4 até P5, eu vou fazer esta mesma conta, né? A partir ali do 180, ele teve ali mais 60 graus e ficou então com 240, tá? Ó, aqui tô 180, né? Tenho mais 60 aqui do meu ângulo de 120 ali com 0, né? Então vou ter o 240, tá? Arroba, o comprimento que é 10 e o símbolo de polar e mais o ângulo de 240 com o eixo do X, tá? Então, a linha fez toda a volta, chegou no 180, para chegar nessa angulação aqui, ele teve que andar mais 60 graus, né? Então, somando com 180, ficou 240. Agora, eu vou trabalhar aqui nesse ângulo, que é paralelo ao eixo do X. Eu estou caminhando para esse lado, então, como ele é relativo ao ponto que eu tô, o ângulo que eu uso é 180, né? Então, vamos lá. Arroba, comprimento 25, símbolo de polar, 180 graus. Enter. Agora eu vou fazer o outro pedaço aqui, tá? Eu vou completar toda a volta para fins aqui didáticos aqui do nosso vídeo, tá? Mas o que a gente poderia fazer? Usar os comandos que eu não mostrei, vou mostrar aqui na sequência, que nos permitiriam duplicar esse desenho, né? Fazer um rebatimento aqui, dar um mirror, né? Um espelhamento. Só que também, por outro lado, esse espelhamento não me deixaria todo o desenho conectado. Eu estou usando aqui o comando line, igual não vai ficar conectado. Mas se eu estivesse usando a polyline, eu terminaria com um polígono inteiro, né? Totalmente conectado, tá? Então, vou continuar aqui. O próximo ponto aqui é o P7, né? O comprimento, eu tenho a informação lá na parte superior, que é 20, porque o desenho é simétrico, a gente tá vendo, né? Então, arroba 20, ângulo de... qual é o valor aqui vai dar, né? Vamos ter 180 ali, mais 45 graus, então temos 225.
225, Enter. Agora eu subo, né, para 90 graus aqui no comprimento de 20. Arroba 20, ângulo de 90, em relação ao ponto que eu tô. Vou voltar agora, né, vou entrar para o desenho a parte de dentro, tô indo para o lado do 0 graus, tá? Então, eu vou trabalhar aqui com o comprimento, que é 4, arroba, 4 unidades, símbolo de polar, o ângulo que eu quero agora é 0. Ó, porque eu tô indo em direção ao 0, tá? Então, isso aqui é um percurso, vocês vão... A coordenada polar, a relativa, ela tá sempre em relação ao último ponto, tá? Então, para onde eu vou? Então, agora eu vou subir, né, para construir esse trecho, que tem um comprimento de 5,6. Arroba 5,6. E aí, lembrando que não é vírgula, tá? Se eu colocar vírgula, eu estou dizendo para o AutoCAD que a próxima coordenada será y, tá? Então, atentos a essa questão aí. 5,6, tá? Sistema americano. Informo o símbolo de polar, de coordenada polar, e o ângulo, né? Que aqui no caso, para mim, estou subindo para 90. Enter. Não esqueçam do Enter. Venho para cá agora, tô indo em direção a 180, né? Comprimento 4, arroba 4, símbolo de polar, ângulo de 180 graus. Enter. Ó. E aqui eu já posso dar um close, né? Para que esse segmento se conecte ao primeiro ponto, ao ponto inicial, tá? Ou eu vou dar o comprimento e o ângulo, que no caso seria 20 de distância e ângulo de 90, tá? Vou dar o close aqui. Pode digitar CL, que antigamente o AutoCAD trabalhava com CL, agora só com C já serve, tá? Enter. Qualquer um dos dois ele aceita. Que depende da versão, né, que vocês estão trabalhando aí, pode ser um pouco mais antiga. Às vezes os atalhos que eu uso aqui pode eventualmente não ser perfeitos. Então tá aqui o nosso desenho, tá? Então, sobre coordenadas polares, é isso que eu queria deixar para vocês, que a gente faz uma conta relativo, né? Coordenadas polares relativas. Existem as absolutas, mas a gente praticamente não usa, tá? Então nem vou passar para vocês isso. Então sempre a gente vai usar as relativas com arroba. E ele significa que eu tô indo, né? Fazendo um percurso que se refere ao ponto que eu já tô posicionada. E os ângulos a gente conta, o AutoCAD considera anti-horário, tá? De 0, 180, 270, 360, tá bem? Então, a outra coisa que agora eu queria mostrar para vocês são comandos de desenho e de modificação, tá? Então, aqui no desenho, um dos comandos que eu vou comentar é o Polyline, que eu até falei agora brevemente, né? Que ele se diferencia do Line, eu já comentei isso na outra aula, porque ele monta, vamos dizer assim, um polígono conectado, tá? Então, vou dar um close aqui. Ó, esse polígono é um objeto inteiro, e esse aqui que eu fiz com vocês com a coordenada polar, ó, ele ficou em partes, tá? Então, por exemplo, se eu quiser, sei lá, criar um bloco disso aqui, ou fazer múltiplas cópias, né? Eu vou ter que selecionar de uma forma diferente, sei lá, de repente posso esquecer um segmento, tá? Então, eventualmente é mais utilizado e mais produtivo no AutoCAD utilizar, ao invés do comando line, o polyline, tá? Também porque o polyline permite edição posterior, tá? Se eu chamar o comando polyline edit, que é p-edit, digitando aqui no teclado, ó, e aí aparece o comando aqui, eu posso selecionar, né, aqui esse grupo, que já é de polylines, certo? Vou clicar aqui, ó, e ele vai me mostrar uma série de opções aqui embaixo, né? Abrir a polyline, juntar, dar espessura, e a espessura aqui, ela não é a mesma coisa que a espessura de linha que eu mostrei ali antes, tá? Ela é a espessura do objeto propriamente dito.
que vai aparecer mesmo que eu esteja com o Line Weight desligado, tá? Isso, por exemplo, serve para fazer uma seta, eventualmente, tá? Entre outras coisas, mas um exemplo que me ocorre agora, transformar em spline, decurve, tipo de linha, enfim, tem várias opções aqui que eu não vou entrar no mérito. Uma delas é quando a gente faz aqui um comando com linha, como eu fiz agora, e eu queira transformar também, eu também posso fazer, tá? Então aqui tem esse tipo, porque eu selecionei uma polyline. Vou dar Enter, encerrar aqui o comando e vou chamar de novo dando Enter, tá? O mesmo comando, e agora eu vou clicar aqui, ó, nesse objeto que foi feito com linha. Esse objeto não é polyline, ele é linha. Então eu vou clicar numa linha e esse comando aqui, ó, me pergunta assim, ó, Edith, você quer transformar isto, né, em uma linha, em uma polyline? Em uma? Eu tô trabalhando com um comando de edição de polyline. Isso aqui não é polyline, é uma linha. Aí ele me pergunta se eu quero transformar em uma polyline. Aí eu digo, ok, eu quero. Yes, tá ali, né? Então eu dou Enter. E agora ele me mostra todos os comandos de edição de polyline. Então o que eu vou fazer? Eu vou juntar todos esses segmentos e transformar tudo em polyline e juntar e fechar, tá? Então ali eu tenho a opção Join, ó, que eu digito o J, que tá azul ali, e chamo esse comando. Então vou digitar Join, Enter, e Select Objects, ou seja, quais objetos mais tu quer juntar com esse segmento que tu selecionou antes. Aí eu vou selecionar os outros todos, ó, vou selecionar esses segmentos aqui, todos, e dou Enter. Bom, agora eles todos são polyline, tá? Enter de novo. Ó, aqui tá a minha polyline com todos os segmentos. Vamos ver se ela tá fechada mesmo. Vou dar Edit de novo, Enter. Selecionar então agora esta polyline. E realmente não aparece a opção Close ali, tá? Em versões antigas, o AutoCAD, ele entendia que essa polyline, apesar de estar conectada aqui no mesmo ponto, ela não estava fechada, tá? Mas agora, ao que parece, já está considerando assim, tá fechada. Então, ESC, não vou entrar no mérito. Se vocês estiverem trabalhando em versões mais antigas e porventura forem fazer uma Ashura, alguma coisa que tenha, que o AutoCAD traga essa mensagem, vocês entrem no comando Pedit e vejam se tem a opção de fechar, tá? Polyline está dentro da região de Draw, né? De desenhar, tá? Um outro comando que tem aqui dentro é o comando ponto, né? Point, que eu posso chamar no teclado, que agora na 2022, aí em algumas versões mais antigas isso não vai estar dessa forma, vai estar só ponto, né? Ele chama de múltiplos pontos, tá? Então eu vou clicar aqui no comando, mas é o mesmo comando point de antigamente, tá? E ele fez ali, ó, um pontinho minúsculo que ele me mostra, ele sensibiliza, né, quando eu chego perto, tá? Porque isso tá ligado os OSNAPs, né? Os Object Snaps, que são aqui, vou mostrar rapidamente, esse grupo aqui, né, de comandos, de pontos, na verdade, notáveis no desenho, né, que é o endpoint, o ponto do meio, né, uma perpendicular, um quadrante, tá, eu ligo conforme o interesse aqui do meu desenho, e eu tenho aqui como que o node, né, o ponto, que é o que eu fiz, eu acabei de desenhar, está sensibilizado e tá ligado para aparecer, tá. Então, quando eu chego próximo aqui, ó, ele me mostra um círculo com um X dentro, mostrando que há um ponto desenhado aqui, 2 pontos, tá? Então, eu posso clicar em vários deles, fazer vários, né? Fiz vários aqui, vou dar Enter. Fica bem difícil de enxergar, isso aqui é importante para várias operações, assim, como para inserção de blocos e associação com banco de dados, por exemplo. Aí, quem usa, trabalha com AutoCAD Map, né? Sistema cartográfico e tal, vai ser importante ter múltiplos pontos, ou quem faz topografia também, desenho de topografia, N funções, né, vai ter a gente poder desenhar muitos pontos, tá? Quando eles não aparecem, eu quero que eles apareçam, eu vou aqui, ó, nessa região, Utilities, tá? Clico nessa seta aqui, e vai me aparecer aqui Point Style, tá? Eu também posso digitar no teclado, tá? Mas eu vou clicar aqui por esse caminho. Point Style, vai me abrir uma janelinha, ó. Vou deixar ela pro lado aqui. Para eu escolher que tipo de ponto eu quero que seja mostrado na tela e que tamanho, tá? Então eu vou escolher aqui uma cruz, tá?
e vou dizer que esse meu ponto vai ter 10. Aqui, ó, eu tenho a opção de dizer que esse 10 é em relação à tela do meu computador, a minha visualização, ou em valores absolutos das unidades que eu estou usando, né? Então, eu vou dizer aqui que é relativa à tela, tá? 10%. Ó, aqui agora mostra os pontos bem visíveis, né? Ó, que eu fiz ali, tá? Então, essa é uma forma de vocês trabalharem e ajustarem aqui o tamanho que esse ponto vai ser mostrado na tela e com que símbolo, tá? Um outro comando que tem aqui, que eu vou mostrar para vocês, nessa linha, né, de pontos e desenho topográfico, por exemplo, né, é o spline, tá? Então, hoje em dia no AutoCAD tem 2 tipos de spline, quem usa versões mais antigas talvez encontre apenas uma, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui a spline fit, tá? Ó, essa spline fit eu vou construir, ele é uma sinuosa, vamos dizer assim, né? Eu vou construir utilizando esses pontos que eu construí na tela aqui, que eu fiz na tela, tá? Então, eu vou clicando aqui em cada um deles, ó, e ela vai traçando, né, uma curva por passando por esses pontos, né? Então, dou um Enter. Isso é bem importante, assim, em construções de curvas, né? Que eu tenho os pontos e aí não vou ter, por exemplo, que fazer vários arcos, né? Para construir, né? Esses pontos, então eu posso usar uma spline, né? Um outro comando, essa é a spline. Essa aqui, ela passa pelos pontos, tá? Se eu fizer a outra, que eu mostrei que tem 2, né? Ela vai utilizar esses pontos como sendo vértices, tá? Então, eu vou construir aqui, vou até mudar de cor aqui, ó. E eu mudo de cor aqui na aba Properties, ó. Vou mudar aqui, vou botar um amarelo. Pegar esse de baixo aqui, tá? E vou começar a traçar aqui a minha spline pelos mesmos pontos. Mas observem que ele está construindo a curva de uma forma diferente, ó. Porque esse tipo de spline, ou SP-line, né? Ele utiliza esses pontos como sendo vértices, né? Os quais essas curvas estão se relacionando. Então, é como se eu tivesse retas, né? E essas retas se suavizassem nessas curvas aqui, tá? São tipos diferentes. Quais são os outros comandos que eu quero comentar aqui com vocês? O círculo, né? Na aula passada eu mostrei só que haviam várias opções. Vou fazer uma construção aqui para vocês verem, tá? Até vou utilizar esses pontos aqui, vou aproveitar esses pontos. Vou criar um círculo com 2 pontos aqui, a partir de 2 pontos, tá? Então, ele vai me mostrar aqui embaixo as opções, ó. E vai me perguntar qual é o primeiro ponto do círculo, né? Vou dizer, eu quero esse, tá? E aí, qual é o segundo ponto, ou o endpoint, ó, do círculo? Eu quero esse aqui, né? Ou posso fazer aqui, tá? Então, ó, a partir desses pontos que eu escolher, ele vai traçar o círculo, ó. Então, vou botar ele de outra cor aqui também, para vocês perceberem a diferença. Já vou trocar aqui uma espessura de linha, também para vocês perceberem bem essa questão aí das espessuras, tá? Deixa eu voltar ali. Tudo a gente vai vendo de várias formas aqui. Vou botar aqui também, aqui ó, a carregar a linha, um tipo de linha também. Se vocês quiserem mudar, vocês podem clicar aqui naquele de baixo, ó, e vir para Other, né? Aqui no Other vai abrir uma outra janela, ó, onde vocês vão carregar. Então, é Load para carregar novas linhas, que não tem aqui no AutoCAD. Então, eu vou escolher Dash de 2, por exemplo. Ó. E agora ele vai passar a aparecer aqui na minha listinha, ó, tá? Então, eu vou escolher, por exemplo, esse objeto com linha tracejada, tá? Aí vai acontecer uma coisa que vocês vão perceber, dependendo da escala que vocês trabalharem no desenho, da unidade de medida, que pode não ficar tão visível, tá? Então, vai aí mais uma dica, aí parêntese, né? Um comando que chama comando LT Scale, que é o tamanho
a escala do tipo de linha, tá? LT, que é Line Type, e Scale, que é a escala do tipo de linha. Então, eu vou botar aqui 5, tá? Ele tá 1, ó. E aqui vocês observem que a minha linha já ficou visível, né, no meu desenho, tá? Então, fica essas dicas aí também no meio aqui da explicação dos comandos de desenho para vocês pegarem, tá? Então, vou mostrar mais uma opção de círculo aqui, por exemplo. Essa aqui, centro e raio, é bem simples, e centro e diâmetro, centro e raio, tá? Essa opção. Vou escolher esse ponto aqui como sendo centro, tá? E recomendo a vocês sempre marcarem, né, esse ponto para saberem onde ele está depois, tá? O AutoCAD vai utilizar também, vai conseguir fazer marca de círculo e vai conseguir buscar esse centro mesmo que ele não exista na tela, tá? Então, só para vocês entenderem aí, ó. Então, aqui fiz o círculo a partir desse ponto, que é o centro, e dei um pique para definir o raio, poderia ter dado um valor, tá? Vou pegar outra opção aqui, centro e diâmetro, tá? Vou dar aqui um pique, ó. Agora ele tá me pedindo na minha tela aqui, ó, o que para eu especificar o diâmetro do círculo, tá? Então, vou especificar aqui 25, Enter, tá aqui meu círculo. Observem que se eu quiser construir uma linha no centro desse círculo, por exemplo, ó, eu estando aqui com os pontos sensíveis aqui de objeto, ó, ligado o center, ele sabe, ele consegue, o AutoCAD, encontrar o centro, mesmo que eu não tenha nada a desenhar, ó. Encontrou o centro ali, se eu tenho que aproximar da borda do círculo, né? E aí agora ele pendurou aqui no centro, tá? Mas vocês não precisam desenhar uma cruz, nem um ponto no centro, tá? Do círculo, porque existe uma opção de marcar, tá? Tem uma aba específica de Annotate aqui, ó, tá? E essa marcação de centro do círculo tá aqui, neste lugar, tá? Ele não tá lá naquele lá resumido, vamos chamar, né? Ele tá aqui nesse, ó. Então, eu clico e vou escolher o círculo que eu quero e ele vai criar a marca de centro do meu círculo ali, ó, pra mim, tá? Automático. Então, vocês não precisam desenhar com linha isso aqui, certo? Vamos voltar lá. Então, observem que isso que eu fiz aqui de marca de círculo, ó, eu escolhi dentro da aba Annotate, que tem várias opções de cotas, né? E uma dessas opções, no caso, não é uma cota, né? É a marca de centro, que eu clico nela, escolho o círculo que eu quero e ele desenha para mim, tá? Vou voltar para Home e vou botar a cor corrente. Observe aqui também, ó, que a minha cor corrente do desenho tá amarela, tá? Então, eu vou trocar agora para By Layer, tá? Guardem isso, porque depois, quando a gente for falar de layer, a gente vai explicar isso, mas By Layer significa que está obedecendo às configurações do layer que eu criar, e o layer aí é uma forma de organizar o desenho, né? Que a gente vai explicar mais adiante na próxima aula, tá? Então, só fiquem atentos aí que aqui tá com essa configuração. Outro comando de desenho, o arco, né? Posso também fazer por várias opções aqui, tá? E ela funciona semelhante aí ao círculo, tá? Então, aqui, ó, especifique o ponto do arco, central do arco, tá? Centro do arco, e agora ele vai me pedir o final do arco, né? Do ponto final do arco. Vou dizer que é aqui. Ó, observem que ele vai me mostrar, né, as opções aqui referente à direção, né, que eu vou dar para esse arco, tá? Então, eu posso também ligar o modo ortogonal do AutoCAD usando o F8 ou clicando aqui embaixo, tá? Que tá aqui, ó, ligado o orto, ó. Eu dei F8 aqui na barra de status, tá? Ó, e aí ele só me mostra ângulo, direções, né, pro arco ortogonais, ó, tá? Então, eu vou escolher essa aqui e dou um clique e ele concluiu o meu arco, tá? Esse é o tipo de arco por direção. Aí tem outros tantos aqui, não vou entrar em um por um,
porque a gente vai fazer essa visão geral para iniciantes de uma forma compacta aí em 3 ou 4 aulas, conforme a gente for definindo o nosso tempo aí, tá? Então, a princípio, 3 a 4 aulas a gente vai finalizar essa visão geral, tá? Vou falar um pouquinho também de achuras agora, tá? Achuras estão aqui nesse comando, nesse grupo, ó. Dentro dessa listinha eu tenho Ashura, Gradiente e Boundary, tá? O Ashura vai me abrir uma janela de opções e vai me mostrar, ele vai carregar aqui, uma nova aba Ribbon, ó, ele carregou agora, tá? Uma nova aba específica para configuração de Ashuras aqui, tá? Então, uma das formas que eu tenho de construir Ashura é clicando um ponto, né, em algum lugar. Então, eu vou, por exemplo, dar um zoom aqui, ó, nesse espaço, tá? Se eu clicar, até ele me mostra o preview, ó. Se eu der um ponto aqui, ó, ele vai varrer, né, esse espaço vazio aqui até encontrar limites, tá? E aí ele vai fazer a Ashura dentro desses limites, ó. Aqui, ó, se eu clicar, se eu for aqui nesse outro lado, ó, mesma coisa, ó, ele pensa, varre, né, calcula. E aí, se eu gostei, se é isso que eu quero, que ele me mostrou, eu dou o pique efetivamente na tela, ó. E ele vai fazer a Ashura para mim, tá? Então, vou dar um Enter aqui para encerrar o comando, ó. E se eu clicar aqui, isso se torna um conjunto de linhas, ó. Eu não tenho milhares de linhas aqui individuais, eu tenho um conjunto de linhas. Então, isso facilita muito, né? Imagina se eu tivesse que desenhar linha por linha aqui, né? Então, eu só crio um padrão. Então, dentro desse comando, aqui nessa listinha, ó, eu clico nessa seta embaixo, aparece um monte, né? Vários, diversos padrões, né, de Ashura que eu posso utilizar, ó. E, inclusive, eu tô com ela clicada ali, ó, ele já vai me mostrando na tela, ó, como fica. Inclusive, opções de gradiente aqui, ó, tá? Que vocês usem com parcimônia no desenho técnico. Isso aqui é uma coisa que fica meio pesado, assim, meio forçado, assim, para desenho técnico, mas dependendo, né, se vocês vão fazer uma planta humanizada, por exemplo, né, com paisagismo, querem fazer uma piscina, sei lá, alguma coisa do gênero, aí vale, né, a gente usar de forma mais livre esse comando, tá? Ó, o comando net, aliás, o padrão, né, de Ashura Net, bastante utilizado para fazer, por exemplo, o piso, né, representação de revestimento cerâmico, né, ó, de madeira, por exemplo, de deck, tá? E observem que ele também vai me permitir que eu faça um ajuste de escala também, né, desse padrão, né? Então, eu vou clicar no net aqui, ó, eu posso dizer que eu quero isso aqui maior, o que ele está me mostrando 1, vou colocar 3 o valor. Ó, observem que ele ampliou bastante essa rede, né? Essa malha aqui, que me permite escolher, inclusive, né, o tamanho do piso, por exemplo, se eu quiser trabalhar com piso, que eu vou utilizar, tá? Então, mostrei para vocês, comando Ashura, cliquei em Ashura, abriu uma aba nova aqui no Ribbon, com várias configurações, que eu não vou entrar em todas. Mostrei uma das formas, tá? Que é com pick point, ó, que ele vai varrer e vai definir a área que ele vai achurar, tá? Dependendo, vocês podem ajustar aqui algum elemento que não está bem encostado. Se tiver uma frestinha, ele vai vazar, vamos dizer assim, né? Como se fosse um líquido aqui, né? Vai vazar esse espaço e aí ele pode dar erro, tá? Ficar muito pesado no desenho. Então, a característica principal é que esse objeto, ele precisa estar completamente fechado, tá bem? Para que ele possa entender esse espaço aqui e varrer, tá? Outra opção é selecionar um objeto que vocês queiram, né? Ó, vou selecionar o objeto, então eu quero achurar esse círculo e ele já fecha tudo e cobre, né? Tudo que está dentro do círculo. Diferente daqui, ó, que ele escolheu e algumas áreas, ó, e deixou outras vazias, tá? As outras opções que tem aqui dentro, né? Não vou entrar em todas, tá? Propriedades, ó, tem. Se vocês clicarem aqui, aparece outras, tantas, tá?
onde vai ficar, que layer vai ser, se vai ser transparente, qual é o ângulo dessa achura, se eu quero que ela tenha um outro ângulo, por exemplo, eu posso mudar aqui, ó, tá? Então vocês explorem essas opções, tá? E estudem isso aí, porque aqui não vou conseguir passar por tudo, tá? A gente já tá com esse vídeo bem longo. Uma outra, aqui do Draw, eu vou parar por aqui, tá? A gente poder mostrar algumas coisas do Modify, tá? Então aqui vocês têm ainda elipse, retângulo e polígono, tá? Vou passar o retângulo que eu já mostrei na aula passada, né? Ele constrói a partir da diagonal. O polígono, ele vai ter a possibilidade de lados, né? Eu acho que eu também já falei isso no outro vídeo. Então, vou fazer aqui com 6 lados, dou um ponto central. E ele pode fazer inscrito a um círculo ou circunscrito ao círculo, né? Vou escolher o inscrito. E aí, o valor do raio do círculo, né? Se for inscrito, ele vai me dar a distância até o vértice. Se for circunscrito, essa distância vai ser até o lado, tá? Então, eu vou dar 10 aqui e construir um polígono aqui, tá? Então, eu vou mostrar aqui dentro do comando Modify, por exemplo, o comando Offset, que me permite criar cópias paralelas de um objeto, tá? E inclusive um objeto fechado, eu dando uma distância para ele. Então, por exemplo, eu vou dar 2 aqui, vou clicar nesse polígono, ó, e vou fazer uma cópia dele. Por exemplo, se eu quisesse fazer sei lá, uma borda, né, uma parede aqui nessa forma, né, eu não preciso desenhar tudo de novo, nem fazer offset 1 por 1, porque ele está fechado, ó. Então, ó, eu clico e digo para que lado e ele cria uma cópia paralela mantendo uma distância de 2 aqui, que foi a que eu defini, entre as bordas, tá? A mesma coisa eu vou fazer para essa figura, ó, tá? Então, se ela fosse uma figura por exemplo, oca, né? Tivesse uma borda aqui, poderia fazer dessa forma. Se eu tiver ali objetos que não estão fechados, como esse, ó, eu chamo o comando Offset, vou manter o mesmo valor e vou pegar um objeto individual aqui, ó. Ele vai fazer, claro, só aquela cópia que existe ali daquele objeto que não é fechado, né? Então, eu posso fazer quantas cópias eu quiser, tá? São cópias paralelas, vamos chamar assim, né? É uma duplicação, só que ele vai ampliando esse objeto, né? E ele vai acomodando aqui os pontos para que ele fique um contorno, né, correto aqui, tá? Um outro objeto interessante, aliás, um outro comando interessante de modificação, né, de objetos existentes é o mirror. Tá aqui ele, mirror. Vou clicar aqui, ó. O mirror, vou tentar fazer um espelhamento desse objeto, tá? Ele funciona com raciocínio de eixo, tá? De espelhamento. Então, selecionei o objeto, dou Enter. E ele vai me perguntar qual é o primeiro ponto da mirror line. A mirror line é a linha de espelhamento, né? Aonde vai ficar essa cópia, tá? Então, eu vou pegar esse endpoint aqui, esse vértice, ó, e vou dizer que é nesse sentido. Eu tô com o orto ligado, né? Vou desligar o orto aqui, ó, modo ortogonal. Se eu desligar o modo ortogonal, ó, eu mostro para vocês qualquer ângulo aqui, ó, tá? De espelhamento. Então, vou manter aqui o orto ligado e vou espelhar nesse eixo aqui, ó. Vou dar um clique. O que ele tá me perguntando lá na tela, na linha de comando, tá? Por isso que a gente fica falando para vocês que o AutoCAD conversa com a gente ali, tá? Ó, então, vocês querem que eu apague o objeto original ou não? O AutoCAD está me perguntando. Ou seja, vocês querem fazer um espelhamento desse objeto e ficar com um objeto só, ou quer ficar com os dois, tá? Então, apagar o objeto fonte, o que ele está me dizendo ali, erase source object, eu vou dizer para ele, não quero apagar. Vou dar Enter, que é o que está ali, ó, é o default, né, o padrão. Então, dou Enter, ó. Fiquei com os mesmos objetos. Vou mover esses objetos. Aí eu já mostro para vocês aqui o comando Move, ó. Move, de mover. Clico aqui num ponto e movimento o meu objeto. Vou desligar o outro aqui, vou movimentar ele para cá. Tá? Então o Move
ele vai dar um ponto de partida até um ponto de chegada do meu objeto. Movi. Vou mostrar de novo o outro mirror com eixo vertical. Vou pegar agora os dois objetos, ó. Selecionei esses objetos. Mirror line, first point, ó. Vou pegar aqui e vou criar um eixo vertical, ó. Enter. Ó, então, fiz aqui um desenho onde foi feito apenas um bloco, né? Fiz esse bloco aqui e os demais todos foram construídos a partir de espelhamento. Então isso é uma das coisas importantes para vocês terem em mente aí no AutoCAD, que a gente precisa ter dois caminhos aí principais para a produtividade, né? Que é utilizar o caminho mais curto para a construção de um desenho e organizar o desenho de forma que eu possa encontrar várias possibilidades de gestão desse desenho, né? Então eu vou usar o modo de layers, por exemplo, né, para congelar, para criar grupos em áreas de layers, por exemplo, separadas, né, porque eu posso esconder, congelar. Eu vou criar padrões, né, eu vou também usar polylines para não ter um número infinito de elementos individuais aqui, para eu poder construir um mirror, né, razoável aqui, por exemplo, não ter que desenhar todos esses elementos aqui, usar o offset para não ter que desenhar tudo de novo, tá? Então esses comandos, então a gente tem que sempre buscar caminhos mais curtos para chegar, tá? Esse é o espírito, tá? Então vocês têm que conhecer o máximo de comandos possível para poder encontrar esses caminhos curtos para chegar lá, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer um array aqui, ó. Suponhamos que eu quisesse, vou apagar esses desenhos aqui agora, tá? Só pra gente limpar a tela. Suponhamos que eu quisesse construir cadeiras de auditório, tá? Vou fazer aqui um retângulo para representar minha cadeira, tá? Dar um zoom aqui, deixar ele menorzinho. Eu quero fazer aí centenas de cadeiras de um auditório, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar um comando que se chama array. Ó, esse comando me permite pegar um único objeto, que pode ser uma cadeira bem desenhada, um bloco, né, que vocês colocaram aí, e vou fazer com que ele se multiplique, né, em várias colunas e linhas. Então, essa aqui que eu estou usando como exemplo aqui inicial é o comando array regular, né, aliás, retangular, tá? Então, eu vou ajustar aqui, vai abrir uma outra aba no ribbon aqui também, ó, tá? Onde eu vou dizer, por exemplo, quantas colunas eu quero, quantas linhas, e entre colunas e linhas, quais os valores que eu vou precisar, tá? E então, eu vou dizer aqui que eu quero 20 colunas e 10 linhas, vou botar 20 também, 20 linhas, tá? Rows. Ó, olha só quantas cadeiras eu fiz aqui, ó. Tá? Vou até dar um zoom aqui, extends. Zoom extends está aqui, ó. Eu tenho o hábito de usar pelo teclado, né? Z, E, tá? Mas aqui vocês acessam, ó. O que é esse zoom extends? Ele vai mostrar tudo que está desenhado na área do desenho, tá? Ó, agora sim, estava no meio do comando, tá? Vai me mostrar todas as cadeiras que eu desenhei. Tá? Então aqui nessa barra, eu não falei nessa barra, né? Mas aqui tem o Pan, que eu já tinha comentado, o Zoom Extends e o 3D Orbit, tá? Esse 3D Orbit é pra gente ver principalmente objetos tridimensionais, ó. Mas mostrar aqui rapidamente só pra não ficar sem comentar, tá? Aí eu vou agora dar um ESC aqui e vou clicar ali, ó, no cubo, na área de topo. Ele volta pro meu desenho como tava, tá? Então esse foi o array retangular, tá bem? Agora eu vou construir um array polar. Vou fazer de novo uma cadeira, faz de conta que é uma cadeira, né? Um retângulo. Vou vir aqui no array, ó, e tem mais opções dentro aqui do comando, ó. Pet array e polar array. Vou escolher polar. Vou escolher esse objeto, né? Tá me perguntando aqui na linha de comando, ó, selecione objeto, dou enter. Ele vai me perguntar agora qual é o centro do meu array, tá? Eu vou dizer para ele que é aqui, ó. E aí ele já abriu aqui a aba, né, de configuração do array. Então eu já tenho o centro e eu posso mudar aqui, ó, dentro do array do polar, ó,
Quantos itens? Eu quero 8. Aqui tá 6, né? Vou botar 8. Ó, ele ajusta ali. O que é para fazer com eles? É para rotacionar em que ângulo? Né? Tá 45 graus aqui, ó. Tá? Posso botar 30. Ó. 45. Volta. Preenchimento. Tá? O que é o preenchimento? Ele vai usar todo esse arco, todo o círculo, ou eu quero apenas uma parte dele? Né? Então, eu vou colocar aqui que eu quero 270. Ó, ele fez um ângulo de preenchimento a partir do objeto que eu escolhi. O que eu desenhei é esse, ó, tá? Fez andar 270 graus e distribuiu 8 objetos que vão se movimentar aqui com um ângulo de 45 entre eles, tá? E vão fazer apenas esse ângulo aqui de 270. Poderia ter feito 90, por exemplo. Aliás, 90. Poderia ter feito 45, por exemplo. Ó. E aí ele ia concentrar nesses 45 graus todos esses 8 objetos. Ia fazer ficar todo mundo aqui nesse espaço, tá? Ó. Então, vou voltar para o meu 270. Observem que esse ângulo é a partir do objeto origem, tá? Do objeto original aqui. Vou dar Enter. E aí tem mais uma coisa aqui, ó, que vocês precisam saber que existe, que é o associativo ou não associativo, tá? Vou dar Enter aqui para mostrar para vocês isso. Se eu clicar aqui, ó, isso virou um conjunto, semelhante às achuras que eu mostrei, né? Mas nem sempre isso nos interessa, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um auditório aqui e eu quero criar um corredor agora no meio, eu, né, com ele associativo, não consigo fazer isso. Mas eu posso desligar esse associativo. Então, vocês têm que cuidar, quando for fazer o array, para escolher a opção associativa ou não associativa, tá? Aqui eu posso explodir, né, se quiser voltar isso aqui, para opções individuais, tá? Eu posso chamar o comando. Aqui, ó, tem um comando, esse aqui, que se chama explode. Eu seleciono o objeto, dou Enter, e agora esse objeto, que era um conjunto, se tornou individual, tá? Posso apagar alguns, por exemplo. Só que na construção eu posso escolher que esse array não seja associativo, né? Que os objetos não fiquem associados entre si, tá? Então, eu vou de novo ali no array, retangular array, escolho objeto, dou Enter, ó, escolho objeto aqui, né? E as opções que aparecem, dentre elas, associativo, que eu escolho essa opção com AS, tá? Então, aqui AS, Enter. Ó, e ele me pergunta, então, né? Criar um array associativo, sim ou não? Eu posso dizer que não. Ó, e Enter. Então, esse array aqui, vou botar ele mais pro ladinho, com o comando Move, né? Eles são individuais agora. Ó, independentes. Tá? Bom, então o array pet, né, que está aqui junto também, a terceira opção, né? O array pet, ele tem o propósito de fazer essas cópias, né, do objeto que eu tenho na tela, multiplicação desses objetos, ao longo de um caminho, tá? Então, eu vou construir primeiro um caminho aqui, vou usar uma spline, ou spline, como quiserem chamar. Vou fazer aqui esse caminho, vou dar Enter, né, terminar o comando, e vou construir um círculo aqui na ponta desse meu caminho, para que ele seja multiplicado ao longo dele, né? Então, vou chamar aqui o pet array, seleciono o meu círculo, ele me pergunta qual é a curva
que eu devo seguir, né? Qual é o path curve, qual é o caminho, né? A curva caminho, né? Que vai servir aqui para colocar os objetos. Então, eu vou selecionar essa spline, ó, e imediatamente ele multiplicou essas bolinhas, né? Esses círculos ao longo do caminho que eu tinha, tá? Vou dar Enter para encerrar o comando e observem que ele fez aqui, então, um objeto associativo, tá? Se quiser que o objeto seja independente, que os objetos sejam independentes entre si, né? Aí eu tenho que desligar o modo associativo no momento que eu for construir o meu array, tá? Então, vou mostrar agora na sequência para vocês, vou apagar aqui, o comando trim extends rapidamente para a gente concluir nosso vídeo aqui, tá? E o fillet. Então, o comando, vou fazer aqui, por exemplo, vou ligar o modo orto com F8 aqui. Vamos supor que isso aqui seja um início de planta baixa aqui, tá? Vou começar aqui, vou criar alguns elementos internos, né? Faz de conta que isso aqui é um início de planta baixa, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar o meu offset para dar a espessura aqui dessas paredes, vamos supor, tá? Aí, vou multiplicar aqui os meus objetos, que estão independentes, né? Porque eu estou usando um raciocínio aqui de construção de planta, que é difícil da gente fazer todo conectado, né? Ele vai ter porta, vai ter janela e tal. O que vai acontecer quando eu fizer isso, né? Vai sobrar espaços assim, ó, pouco precisos aqui, que eu vou ter que consertar, vamos dizer assim, vou ter que dar o acabamento no desenho, tá? Então, esses comandos, o fillet, o extends, o trim, né? Ele vai ajudar com isso. Então, vou começar pelo trim aqui. O trim vai permitir que eu corte o objeto, né? Quando eu tenho dois anteparos aqui, tá? Nas versões mais antigas, eu tinha que selecionar isso. Eu tinha que dizer quem eram os objetos cortantes e quem seria o objeto cortado. Agora o AutoCAD faz sozinho, tá? Então ele mesmo já sensibiliza aqui quando a gente clica, quando a gente chega perto, né, ó, ele já mostra, ó, quer tirar esse pedaço, né? Ele bota um xizinho ali, tá? E ele sabe, ele entendeu que entre essas duas linhas, talvez esse segmento não me interesse. Então, só clico ali e ele já sai, tá? Isso não é todos os AutoCADs que fazem dessa forma. Em alguns casos, vocês vão ter que dizer quem é o objeto cortante e quem será o objeto cortado, tá? Então, fica esse alerta. Aqui, no caso, o meu faz automático aqui, tá? Ele já vai pegando. Vou dar Enter. Acertei aqui esses cantinhos. Agora, eu tenho que fechar. O comando extend, ele vai me permitir fechar quando eu tiver uma linha, né, que tenha, por exemplo, que tenha um anteparo. Então, eu vou fazer aqui um trecho de reta aqui, e o AutoCAD vai entender que aqui vai ser um anteparo para eu estender a linha. Então, eu vou chamar o comando extend, que está aqui junto com o trim, tá? Cliquei ali, ó, e ele já entende, ó, que tem um anteparo na frente dessa linha. Só de eu chegar perto, que eu não preciso nem clicar, e ele já mostra o que ele pretende fazer. Aí, se eu quiser realmente isso, eu clico na linha e ela estendeu, né, até aquele pedaço, tá? Quando eu tenho essa situação aqui, ó, o extend não tem essa inteligência toda ainda. Por quê? Porque ele não tem um anteparo aqui, ó, não consegue fazer essa leitura. Então, eu posso usar o fillet. O fillet, ele vai fazer o quê? Uma suavização, uma concordância em arco dessas linhas, tá? Só que eu vou ter que definir o raio dessa concordância. E se eu definir esse raio como 0, a concordância vai fechar a 90 graus aqui, tá? Então, essa é uma dica. Então, raio, 0, Enter, clico nessa linha e nessa linha, ó, e ele fecha. Então, agora eu estou com o comando fillet ativo, ó, eu posso fazer vários aqui, ó. Fillet de 0, já fica o raio 0 igual, ó. Eu tenho que chamar o comando, né? Mas eu não preciso mais ajustar o raio, porque o raio que está ajustado é o raio 0, tá? Outra coisa importante aqui para alguns casos, né? A gente vai fazer um exercício
essa semana que a gente vai usar isso, é esse fillet raio zero. Quando eu tenho dois segmentos paralelos, ele vai encontrar um com o outro, ó. Então eu vou fazer esse com esse raio zero. Olha o que ele faz. Ele faz um arco 180 graus aqui, ó, que também é útil para mim em algumas situações, tá? Não é o caso da situação de parede, porque a parede eu vou fazer uma linha, um segmento de reta aqui ortogonal, né? Mas se eu tenho um outro tipo de desenho, ó, isso pode me interessar, tá? Então fica essa dica do fillet raio zero, tanto para fechar ortogonalmente, quanto para fazer um arco 180 graus aqui, tá? Se eu quiser, por outro lado, fazer uma concordância, por exemplo, entre esses dois elementos aqui, com um raio, né, com uma curva, né, que faça aqui, ó, esse espaço todo, eu vou ter que definir o raio, né? Então, o raio, né, vamos supor 30. Eu não sei exatamente quanto é que tá minhas paredes ali. Vamos fazer um teste com 30 aqui. Então, vou pegar esse segmento e esse segmento. Ó, ele não vai conseguir fazer, porque ficou muito largo. Tá dizendo aqui, ó, o raio tá muito largo. Então, eu vou medir aqui esse tamanho, pra gente saber, ó, qual é o valor, tá? Então, eu tô trabalhando aqui com 11 por 27, ó, unidades, tá? Ele já tá me dando aqui os valores. Isso é uma automatização bem bacana também dessas versões mais recentes, né? Que antigamente a gente tinha que dar pontos, né? Para dar uma medida aqui, né? Uma distância. E agora ele mesmo já vai, de forma bem inteligente, dando essas medidas aqui conforme a leitura que ele faz, ó, tá? Não precisa nem clicar, ó, já mostra o tamanho que tem. Então tá, eu tenho 27 por 11, mais ou menos aqui, tá? Então vamos supor que se eu der um fillet de 5, provavelmente vai dar certo, tá? Eu tô fazendo um desenho aleatório, né? Então só para mostrar o comando. Deixa eu voltar aqui, dar o comando, R de raio, vou definir que é 5 o raio. Dou essa aresta, esse elemento e esse outro, ó, aqui agora ele já fecha, ó, tá? Então, claro, se o desenho, ele tem uma lógica, né, a gente já tá com ele, tá construindo o desenho baseado em algumas informações, a gente já vai fazer isso aqui mais certinho. Como eu tava fazendo aqui né, um aleatório, que vamos lá, pra gente aprender o comando, ele acabou ficando grande ali. Então, observem sempre o que ele está dizendo, né? Então, se está muito largo, porque ele não é possível fazer uma concordância com aquele raio que eu pedi, de 50 de raio, a largura máxima do meu desenho aqui é de 27, tá? Então, o chamfer, ele tá dentro aqui também, né, da mesma listinha aqui do fillet. Vou pegar ele. Ele vai fazer uma concordância em linha reta aqui, em ângulo, tá? Então, vou vir aqui no cantinho, por exemplo, usar essa linha como exemplo. E ele vai me perguntar, vou usar a opção ângulo para chamfer, tá? Então, ângulo. E aí ele vai me perguntar qual é o comprimento da primeira linha. Então, eu vou dizer para ele que, por exemplo, aqui, ó, eu quero que esse chanfro comece aí com 1, tá? Tá 1. E aí vai me perguntar qual é o ângulo. Então, eu vou botar aqui 45. Ó, eu vou pegar essa linha e essa linha. Ó, então, ele fez com que eu tivesse um ângulo de 45 aqui, né? E sendo que a primeira linha, ó, ficou... Aqui não vai mostrar, né? Mas é uma unidade. Então, vamos tentar fazer aqui pra gente ver se mostra pra vocês. Ó, uma medida aqui, ó. Tá? Então, o 1 que eu dei, ele diz respeito a esse lado aqui, ó. Esse lado do meu triângulo, né? O ângulo é de 45 graus, certo? Então, essa é uma das opções. Vou chamar a outra opção do chamfer. Com distância agora. D de distância. Vou especificar a primeira distância do chanfro. Vou dizer que é 2, tá? E a segunda distância. Então, vou dizer que a segunda distância é 3. Enter. Aí, vou dar as linhas, ó. Primeira linha, segunda linha. Ó. O que ele deu agora? Ele que até a cota se acomodou sozinha, que é automático. O AutoCAD também tem
essa facilidade, ó. O meu ponto de cota tava aqui no final desse entroncamento aqui, desse vértice. E aí o primeiro chanfro que eu fiz estava aqui na altura de uma unidade. Agora eu defini que eu queria 2 unidades aqui nessa altura e 3 unidades aqui. Portanto, ele acomodou o meu ângulo, né, conforme essas distâncias. Ao passo que na outra eu dei uma das alturas e o ângulo de inclinação, tá? Então essas são as 2 opções para fazer o chanfer, tá? E se eu disser que o meu ângulo aqui vai ser 0, ele também vai fechar 90 graus, ó, assim como o fillet, tá? Também consigo fazer isso. Então, eram esses comandos que eu queria dar uma passada aqui rapidamente com vocês, né? Para o pessoal que está começando aí no AutoCAD, ter ferramentas para fazer os exercícios aí, conseguir se virar, tá? Então, é bem básico mesmo, meio rápido, mas é pra gente não fazer um vídeo tão longo, tá bom? Valeu, pessoal, muito obrigada, até mais!